Daniel 9, verso 24 ao verso 27. No meio da instrução que o anjo enviado da parte de Deus, o anjo Gabriel, está dando a Daniel, ele passa a dizer no verso 24: 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para trazer para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Daniel estava orando ao Senhor pela libertação do cativeiro babilônico, pelo final dos 70 anos. E Deus passa a dizer a Daniel que existe algo muito maior, mas a libertação espiritual, muito maior do que a libertação do cativeiro babilônico, é o período de 70 semanas, que aqui faz referência ao período de 490 anos, que estão determinados sobre o povo, sobre a cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Veja que são expressões que falam sobre o problema espiritual. O problema do pecado não é mais o problema de guerras, o problema de uma escravidão física, mas Deus está conduzindo a Daniel a entender a verdadeira escravidão, o verdadeiro cativeiro que o povo de Israel estava vivendo e que todo homem estava vivendo desde Gênesis capítulo 3, até que viesse o libertador, o Salvador, para realizar o seu sacrifício e dar fim aos pecados, para trazer justiça eterna. O Senhor conduz o coração de Daniel, os seus olhos a olhar exatamente para a obra de Cristo, a verdadeira libertação. Se a libertação do cativeiro babilônico era algo que traria alívio à vida do povo de Israel, ao voltar para a terra de Israel, a voltar para o templo e adorar o Senhor, mas havia algo muito maior, muito mais importante, que era a libertação dos problemas espirituais, ter a dívida do pecado quitada, ter a justiça eterna, ter o Redentor, o sacrifício que nos traz a paz, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos, para que esse Messias viesse e trouxesse a revelação completa e a visão fosse selada. Tudo aquilo que o povo de Deus precisa saber sobre o Senhor fosse trazido como uma dádiva por esse Messias. É sobre esse momento na história que o Senhor está conduzindo Daniel a olhar, a muito mais do que o momento dos 70 anos da saída do cativeiro babilônico, mas a esse momento em que o Messias iria vir à terra para morrer e para derramar do conhecimento de Deus, para dar a conhecer ao seu povo quem é o Senhor. Ele mesmo, o Deus eterno, o Deus Filho, iria revelar o Pai. E é sobre esse momento na história que o Senhor está conduzindo o coração de Daniel a olhar. Eu quero te fazer entender o significado das 70 semanas, dos 70 anos. É o que eles apontam para as 70 semanas. Eles apontam para a grande libertação, que é o Messias vir ao mundo, vir à terra, para morrer por nós e dar o conhecimento da sua palavra, para ungir o Santo dos Santos, para abrir o caminho aos Santos dos Santos, para que aqueles que estão no Senhor, no seu Messias, eles possam adentrar o mais íntimo da presença de Deus. Então o Senhor está dizendo, olha, não é apenas voltar para Jerusalém, para vocês continuarem nos sacrifícios, com as proibições de entrar no Santo dos Santos, com as proibições e as limitações daquela vida na terra, mas é algo muito maior, é ter o perdão de pecados, é poder se aproximar de Deus completamente. 70 anos apontam para as 70 semanas. A libertação do cativeiro babilônico aponta exatamente para a grande libertação em Cristo Jesus. E por isso, essas expressões, o verso 25 diz, saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. E aí, explicitamente, o Senhor passa a falar sobre a chegada do Messias.
E aí passa a dividir esse período de 70 semanas, primeiro num período de 7 semanas, e depois 62 semanas. Esse primeiro período de 7 semanas é um período que envolve aí 49 anos em que, com muita dificuldade, os termos que são usados, haverá um período de reconstrução, porque vai durar esse tempo em que eles vão voltar para a cidade, para reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Toda a dificuldade que eles vão ter para voltar ao templo não vai ser algo imediato, mas vai ser com muita dificuldade, o que nos é narrado no livro do profeta Zacarias, Ageu, quando eles estão voltando e com muita dificuldade, o templo é enfrentado por Esdras e Neemias, a organização da cidade, a reconstrução do templo, eles estão vivendo esse momento de muita dificuldade, mas o templo será restabelecido durante essas 7 semanas. Mas depois haverá um momento em que o verso 26 diz, depois das 62 semanas, o segundo momento, primeiro momento 7 semanas, depois 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. O verso 26 nos apresenta 3 eventos. Nos fala de 3 coisas. Primeiro, que depois desse período de 62 semanas, ele já caminha lá para o período da primeira vinda de Cristo e fala da morte do Messias. Fala da morte do Messias num contexto em que ele está ensinando sobre libertação. É porque é na morte do Messias em que Israel tem a libertação dos seus pecados. Uma libertação muito maior do que a libertação do cativeiro babilônico. É na morte do Messias em que existe a justiça eterna. É na morte do Messias em que é ungido o Santo dos Santos, o caminho aberto para o povo se aproximar de Deus. É na morte do Messias em que eles têm a libertação da alma, onde eles podem descansar na presença de Deus, porque eles têm a paz que os seus pecados estão perdoados. Mas o texto também fala de um outro evento, é um povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Perceba como a narrativa está ensinando a Daniel de que há algo muito maior do que a cidade, do que o próprio santuário, do que o retorno do cativeiro babilônico. Porque Daniel está recebendo a instrução de que eles vão voltar do cativeiro babilônico, eles vão voltar para a cidade, eles vão construir o santuário, reconstruir a cidade, mas mais adiante ela vai ser destruída novamente. Porque o foco da libertação, o foco da mensagem é o Messias, a sua obra. Depois da morte do Messias, há uma profecia sobre a destruição da cidade do santuário que ocorre no ano 70 depois de Cristo. O povo aqui movido por um príncipe é o Império Romano que adentra ali para destruir o povo, para perseguir os judeus, para destruir o santuário. O Senhor Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 21 ao 23 que isso ocorre também porque os judeus, eles não receberam o Senhor, não receberam o Messias, não adoraram o Senhor e por isso Deus, como instrumento de ira, faz com que o Império Romano entre e destrua o santuário e a cidade e os judeus sejam espalhados por todo o mundo. E o terceiro evento, o primeiro evento é a morte do ungido, o segundo evento é a destruição da cidade e do santuário por um povo de um príncipe que há de vir. E o terceiro é um período de tempo em que ele diz, até o fim haverá guerra. Aqui é a descrição do período entre primeira e segunda vinda. O Messias virá, realizará a obra da justiça eterna. A cidade seria destruída e depois eles iriam viver um tempo em que haveria muitas desolações e muitas guerras estão determinadas e muito sofrimento. E aí o verso 27 ele volta a mencionar esses eventos quando ele diz, ele fala firme aliança com muitos por uma semana. Se ele já mencionou 69 semanas, agora ele passa a descrever o relato da última semana, o último período ali de 7 anos. Uma semana
Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. O ele aqui, do verso 27, é o Messias. O Messias vem durante esse período de 3 anos e meio, que é o período em que ele exerce o ministério, em que ele proclama e que ele faz aliança com tantas pessoas que ouviram sua palavra, se arrependeram dos seus pecados e creram no Messias. Ele faz cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Ele faz cessar todos os símbolos e tipos do Antigo Testamento, tudo aquilo que apontava para ele. Ele traz o cumprimento. Cessa toda a necessidade de sacrifícios quando Cristo morre na cruz do Calvário. O véu do templo é rasgado, sinalizando ao povo que aquele tabernáculo terreno, transitório, deveria ser deixado de lado. Mas em seguida o texto diz: sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aquele que, veja que o texto fala sobre Cristo e o anticristo. Cristo é aquele que faz aliança com o seu povo e o anticristo é aquele que vem para destruir o povo do Senhor. O Senhor, ele vem aqui, a profecia fala sobre a primeira vinda, ele vem para trazer justiça, para trazer salvação. No ano 70 vem o anticristo, aquele que representa o anticristo. Ele vem destruir o santuário e perseguir o povo do Senhor. Mas esse anticristo, ele aponta para aquele anticristo final que virá para destruir o povo do Senhor, para perseguir o povo do Senhor. No meio dessa guerra de salvador e destruidor, nós temos o ensino bíblico, a mensagem de Gênesis capítulo 3, verso 15, a guerra entre Cristo e Satanás, e a vitória de Cristo que é dita em Gênesis capítulo 3, verso 15, trazendo salvação para o povo do Senhor. Mas o que nós precisamos aprender, meus irmãos, é que muito mais do que as libertações terrenas, do que o livramento de problemas da vida, o Senhor quer que nós voltemos os nossos olhos e contemplemos a verdadeira libertação. Essas 70 semanas que as histórias bíblicas apontam para ela, a grande libertação, a grande salvação está na salvação da minha alma. O que importa não é tanto quanto eu estou livre dos problemas dessa terra, mas é o quanto eu estou resolvido com meu Deus. Eu estou no Redentor, no Salvador, e eu tenho paz para a minha alma. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos faça confiar nessas verdades.